Concentração de riqueza, injustiças sociais e destruição ambiental fazem crescer os questionamentos ao modelo capitalista atual. Em artigo de opinião, pesquisador avalia que é a hora de repensar o contrato social com o capitalismo e enumera quais são as saídas possíveis. Eu tô com muito medo disso. Eu tô com muito medo. E assim, contrato social? Que contrato? O capitalismo foi imposto à força, através do poder do Estado. Quase 250 anos atrás, o economista e filósofo Adam Smith escreveu o livro A Riqueza das Nações, em que descreveu o nascimento de uma nova forma de atividade humana, o capitalismo industrial. Porém, ele e seus contemporâneos não imaginavam o quanto o novo sistema criaria um acúmulo de riqueza em poucas mãos. O capitalismo alimentou as revoluções industrial e tecnológica, remodelou o mundo e transformou o papel do Estado em relação à sociedade. Ele tirou inúmeras pessoas da pobreza... Ai, meu Deus. Nos últimos 2 séculos, aumentou significativamente os padrões de vida e levou ao desenvolvimento de inovações que melhoraram radicalmente o bem-estar humano, além de tornar possível a ida à Lua e a leitura desse artigo de opinião. Bicho. Gente, não, tá? Não, tá? Ele tirou inúmeras pessoas da pobreza? Não. Ele jogou inúmeras pessoas na pobreza. Na extrema pobreza. Principalmente em números absolutos. Aumentou significativamente os padrões de vida. Sim. Do topo da pirâmide, né? Levou ao desenvolvimento de inovações que melhoraram radicalmente o bem-estar humano. Isso não é mérito do capitalismo. A gente sempre usa o exemplo da União Soviética. A União Soviética não era um país capitalismo e era um dos centros científicos do mundo, tá? Um dos centros do desenvolvimento científico do mundo era a União Soviética, que não era um país capitalista. Além de tornar possível a ida à Lua. Pois é, né? Todas as outras coisas da corrida espacial não foram feitas pelo capitalismo. Por que será que eles não mencionam, né? No entanto, a história do capitalismo não é totalmente positiva. Ah, jura? Nos últimos anos, as deficiências do sistema se tornaram cada vez mais evidentes. Priorizar ganhos de curto... Isso aqui é ridículo, gente. Porque as deficiências do sistema estavam evidentes desde que o sistema existe, tá? O capitalismo, desde que ele surge como modo de produção, ele já imediatamente jogou uma horda de pessoas na pobreza extrema. O surgimento de cidades insalubres, abarrotada de pessoas que não tinham nada além da sua força de trabalho, que trabalhavam 16 horas por dia com criança, com mulher grávida. Desde o começo do capitalismo isso já era evidente, tá? Não é tipo, nossa, conforme o capitalismo está desenvolvendo, a gente está conseguindo ver as falhas. Não. Tá? Priorizar ganhos de curto prazo para as pessoas às vezes fez com que o bem-estar de longo prazo da sociedade e do meio ambiente fosse jogado fora, especialmente porque o mundo está lutando ao mesmo tempo contra uma pandemia do coronavírus e as mudanças climáticas. Tá difícil tancar esse texto. E como agitação política e polarização em todo o mundo demonstram, há sinais crescentes de descontentamento com o status quo capitalista. Uma pesquisa de 2020, produzida por uma empresa de marketing, relação pública, né? Pessoas entrevistadas no mundo disseram que o capitalismo faz mais mal do que bem ao planeta. O desempenho do capitalismo ocidental nas últimas décadas tem sido profundamente problemático. É, porque antes não era problemático, antes era ótimo, né? Isso não significa que não haja soluções. O capitalismo ocidental não está desesperadamente fadado ao fracasso, mas precisa ser repensado. O capitalismo gerou milhares de livros e milhões de palavras, então seria impossível explorar todas as suas facetas. O quê? O capitalismo gerou milhares de livros e milhões de palavras. Então seria impossível explorar todas as suas facetas. O nome disso é non sequitur, tá? O primeiro período não se relaciona com o segundo de maneira clara. Dito isso, podemos começar a entender para onde o capitalismo irá no futuro, explorando onde ele começou. Isso nos mostra que o capitalismo nem sempre funcionou como hoje, especialmente no Ocidente. Entre os séculos 9 e 15, monarquistas autocráticas, hierarquias eclesiásticas dominavam a sociedade ocidental. Nesses sistemas começaram a desmoronar à medida que as pessoas acumulavam com o direito à liberdade individual. Já começou com o idealismo. Isso aqui... Gente, assistam minha aula de sábado, tá? Assistam... Inclusive, obrigado pelos 2K, gente. Tamo junto. Muito obrigado. Minha aula de... Isso aqui é um exemplo vivo de idealismo.
Isso aqui é o que o Marx chama de idealismo, e a gente vai debater bastante profundamente isso no sábado. O que transformou a sociedade não foi a afirmação de direito de liberdade individual, tá? Não foi isso. Não surgiu ideia nova na cabeça dos homens e os homens aplicaram essas ideias novas à realidade. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. O mundo não é transformado a partir de ideias que surgem nas cabeças das pessoas. O nome disso é idealismo. Isso é inverter a lógica da natureza, tá? Então dizer que o capitalismo surgiu porque surgiram homens que clamavam por mais liberdade individual é simplesmente idealismo. É inverso. Primeiro as nossas bases materiais se transformaram, depois os ideólogos do capitalismo surgiram com ideias de liberdade individual, tá? Isso aqui tá invertendo a pirâmide. Essa busca por um foco maior no indivíduo favoreceu o capitalismo como sistema econômico por causa da flexibilidade que deu aos direitos de propriedade privada, escolha pessoal, empreendedorismo e inovação. Gente, eu nunca vi tanta ideologia em tão poucas palavras, velho. Isso aqui é puro idealismo. Isso aqui o Marx já tá criticando em 1846. Ah, na era do capitalismo, o que reina é os direitos da propriedade privada, de escolha pessoal, empreendedorismo e inovação. Pra quem? Pra 1% da população. 99% da população não tem propriedade. O capitalismo não aumentou o direito da propriedade privada. Ele privou 99% da população de ter alguma propriedade. É o inverso, irmão. Ele também favoreceu a democracia como um sistema de governo por causa do seu foco na liberdade política individual. Pois é, né? Como é que vocês estão se sentindo na democracia, gente? Como é que tá esse poder popular aí, poder do povo? Muito democrático, né? Anteriormente, os que estavam no poder forneciam muitos recursos, terra, comida e proteção em troca de contribuições significativas dos cidadãos. Por exemplo, de trabalho escravo e trabalho duro com pouca remuneração, altos impostos e lealdade incondicional. Oi? Com o capitalismo, as pessoas esperavam menos das autoridades governantes, em troca de maiores liberdades civis, incluindo liberdade individual, política e econômica. Gente, o pensamento da classe dominante é, em todas as épocas, o pensamento dominante. Eu já falei isso e eu vou repetir. Os ideólogos da burguesia sempre vão fazer parecer que os interesses da burguesia, os interesses da classe dominante, são os interesses de toda a população, tá? Ele está falando de algo que só é verdade para 1% da humanidade. Talvez menos. Só que a burguesia sempre coloca os interesses dela como sendo os interesses de toda a humanidade, tá? Toda. Isso faz parte da nossa superestrutura. Mas o capitalismo evoluiu de maneira significativa durante os séculos seguintes, especialmente durante a segunda metade do XX. Após a Segunda Guerra Mundial, nossa, que salto, hein? Mont Pelerin Society, um grupo de especialistas em política econômica, foi fundado com o objetivo de enfrentar os desafios do Ocidente. Seu foco específico era a defesa dos valores políticos de uma sociedade aberta, o Estado de Direito, liberdade de expressão e as políticas econômicas de livre mercado, aspectos centrais do liberalismo clássico. Com o tempo, essas ideias deram origem à escola macroeconômica de economia de abastecimento. Ela se baseava na crença de que os impostos mais baixos e regulamentação mínima do livre mercado levariam a maior crescimento econômico e, portanto, melhores condições de vida. Na década de 80, junto com a ascensão do neoliberalismo político, a economia de oferta se tornou uma prioridade para os Estados Unidos e muitos governos europeus. Essa nova tendência do capitalismo levou ao maior crescimento econômico de todo o mundo, ao mesmo tempo que tirou um número substancial de pessoas da pobreza absoluta. Isso aqui é simplesmente mentira. Isso aqui é mentira. 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 Mentira, mentira, mentira. E sabe o que é foda, gente? É fantástico que quando você tá reproduzindo a ideologia da classe dominante, você não precisa citar fontes. Quando nós, comunistas, falamos alguma coisa e afirmamos alguma coisa, a gente é obrigado a citar fonte.
Se a gente fala que na União Soviética aconteceu XYZ, a gente tem que citar a fonte, né? O cara fala assim, o neoliberalismo diminuiu a pobreza. Fonte, Instituto Tirei do Cu. Não diminuiu a pobreza. O neoliberalismo aumentou a pobreza, inclusive nos países do centro do capitalismo. O neoliberalismo aumentou a pobreza nos Estados Unidos. O neoliberalismo aumentou a pobreza no Reino Unido. O que o neoliberalismo fez foi aumentar a concentração de renda. E é isso que faz as pessoas usarem, por exemplo, o Chile, que é a primeira experiência neoliberal da história, de larga escala, como parâmetro, usando, por exemplo, o PIB per capita. Gente, PIB per capita não é parâmetro. Se o Bill Gates morar na minha casa, o meu PIB per capita fica alto pra caralho. Isso significa que eu fiquei rico? Não, isso significa que a concentração de renda é muito grande. Mas, novamente, dados, se você espremer eles o suficiente, você consegue provar o que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, seus críticos argumentam que o princípio de redução de impostos e desregulamentação empresarial pouco fizeram para apoiar o investimento político em serviços públicos, enfrentar o colapso da infraestrutura pública, melhorar a educação e mitigar riscos. Em muitos países, o capitalismo do final do século XX contribuiu para criar uma lacuna significativa entre a riqueza dos mais ricos e dos pobres. Ah, meu Deus, hein? Em alguns países essa lacuna está aumentando. Em todos os países essa lacuna está aumentando. Os Estados Unidos são um exemplo. Menos na China, né? Os Estados Unidos são um exemplo. Os americanos mais pobres não vêm crescendo. Não, pior que na China também. Minto, né? Na China a pobreza está diminuindo e a desigualdade social está aumentando. As duas coisas estão andando juntas. Isso é que é também uma das coisas que a gente pode demonstrar como os dados provam que você quiser. Dá para ter redução de pobreza e aumento da desigualdade ao mesmo tempo, tá? A China é um exemplo disso, inclusive. Os Estados Unidos são um exemplo. Os americanos mais pobres não veem crescimento real da sua renda desde 1980. Mano, sabe o meme dos 11h59 meia-noite? O cara fala, as políticas dos anos 80 diminuíram a pobreza. Os Estados Unidos não veem crescimento da renda desde 1980. Ô filha da puta! Se for mentir, pelo menos mente e não se desmente depois, né, caralho? Quase todos os bilionários mais ricos do mundo residem nos Estados Unidos e acumulam fortunas impressionantes, enquanto ao mesmo tempo a renda familiar média no país aumentou modestamente desde o início desse século. A diferença da desigualdade pode ser mais importante do que alguns políticos e líderes corporativos gostariam de acreditar. O capitalismo pode ter tirado milhões de pessoas em todo o mundo da pobreza extrema, não tirou, mas a desigualdade pode ser corrosiva dentro de uma sociedade. Se você for fazer uma espécie de soma de quantas pessoas foram arremessadas na miséria pelo capitalismo e quantas pessoas saíram dela pelo capitalismo, eu tenho certeza que esse dado não é favorável, tá? Não é favorável. Mesmo que a economia esteja crescendo, a desigualdade de renda e a estagnação dos salários podem fazer com que as pessoas se sintam menos seguras à medida que a sua posição relativa da economia diminui. Nossa, o cara saiu de casa, olhou pro céu e falou: caralho, gente, vocês sabiam que tem uma bola quente no céu? Eu preciso escrever um artigo sobre isso. As pessoas confiam menos nas instituições e experimentam um sentimento de injustiça. Pois é, né? Como diria Sérgio Moro. Qual que é a diferença entre a Noruega e a Somália? É que na Somália as pessoas... Na Somália as pessoas não confiam nas suas instituições. Porque, né? Porque foda-se. As instituições criam a realidade, né? Primeiro a gente pensa na realidade, depois ela se manifesta, e não o contrário. Tô sendo irônico, tá? Contém ironia. O capitalismo, em sua forma atual, está destruindo a vida de muitas pessoas. O capitalismo destrói a vida de muitas pessoas, desde sempre, não é em sua forma atual. Durante as últimas décadas, as mortes de desespero por suicídio, overdose de drogas e alcoolismo aumentaram dramaticamente e agora centenas de milhares de vidas de americanos são perdidas a cada ano. Isso sem falar dos tiroteios em massa que acontecem cada vez com mais frequência. Eu quero ver as soluções dele. O futuro, vamos lá, o futuro.
Nos últimos anos, várias ideias e propostas surgiram com o objetivo de reescrever o contrato social do capitalismo. Caralho, contrato social do capitalismo. Isso é muito idealismo, velho. O que elas têm... Cara, isso aqui é uma concepção de Estado totalmente idealista, tá? Totalmente idealista. Isso aqui é uma concepção de Estado que pressupõe que o Estado surge para apaziguar o conflito de classes. Para equilibrar os conflitos da sociedade. O Estado não surge para isso, tá? O Estado surge como uma instituição supradoméstica de violência específica de classe. O Estado surge para proteger a classe dominante da classe dominada. Ele não surge como um mediador que equilibra e harmoniza as classes. Isso é idealismo. Puro idealismo. O que elas têm em comum é a ideia de que as empresas precisam de medidas mais variadas de sucesso do que apenas lucro e crescimento. Nos negócios, existe o capitalismo consciente, inspirado nas práticas chamadas marcas éticas. Não existe ética no capitalismo, tá, gente? O capitalismo não é pautado por princípios éticos. Nunca foi e nunca será, tá? O capitalismo é pautado pelo crescimento do capital. E o crescimento do capital fica acima de qualquer princípio ético. Qualquer um. Todo e qualquer princípio ético que tente pautar o capitalismo é puro idealismo. Ele não tem respaldo material. A materialidade do sistema capitalista impede ele de ser ético de qualquer forma. Na política existe um capitalismo inclusivo, defendido tanto pelo Banco da Inglaterra quanto pelo Vaticano. Tenho certeza que duas instituições que estão do nosso lado, né? Que advoga pelo aproveitamento do capitalismo para o bem comum. E na sustentabilidade existe a ideia da economia donut, a teoria da economista Kate Raworth, que sugere ser possível prosperar economicamente como sociedade sem deixar de lado as demandas sociais e planetárias. Sim, a gente chama isso de ecocapitalismo. E a gente também chama isso de falácia, tá? Falácia. Depois há o modelo de 5 capitais, articulado por Jonathan Porritt, autor de Capitalism as if the World Matters. Capitalismo como se o mundo importasse. Porritt pede a integração de 5 pilares do capital humano: natural, humano, social... humano. Social, manufaturado e financeiro, nos modelos econômicos existentes. Um exemplo tangível de onde as empresas estão começando a abraçar os 5 capitais é o movimento B Corporation. As campanhas certificadas cumprem a obrigação legal de considerar o impacto de suas decisões sobre os trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidades e meio ambiente. Suas fileiras agora incluem grandes corporações como Danone, Patagônia e Ben & Jerry's. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Em 1877, o menino Engels escreve um livro chamado Anti-Düring. No Anti-Düring, ele dedica alguns capítulos aos socialistas utópicos. O que eram socialistas utópicos? Eram os filósofos, às vezes até industriais, burgueses, que viam a situação da classe trabalhadora na Inglaterra e na França, por exemplo, viam a miséria imensa que as pessoas se encontravam por conta do novo modo de produção, que eles não chamavam dessa maneira, mas era um novo modo de produção, e tentavam conceber uma nova sociedade que seria emancipatória para todos. Tá? Emancipatória para todos. O Engels diz: quanto mais detalhada era essa sociedade que era criada na cabeça desses filósofos, menos real ela se tornava. Nós estamos vendo uma espécie de socialismo utópico 2.0. É que a palavra socialismo hoje tem uma conotação muito específica, então eles não usam isso. Mas isso seria socialismo utópico, tá? São pessoas que veem a miséria que o capitalismo gera e sempre gerou e tentam criar soluções, primeiro nas suas cabeças, segundo que contemplem a todos. Gente, qual que é a grande diferença do marxismo para qualquer tipo de socialismo utópico? Tá? Qualquer tipo de socialismo utópico. O marxismo tem uma perspectiva de classes. Classes, tá? O que é tão inovador no marxismo e que é inaugurado com o Manifesto Comunista é a perspectiva classista da filosofia. E o que isso quer dizer? Na concepção marxista, existem classes que são antagônicas, que têm interesses diametralmente opostos, que são irreconciliáveis. E a única solução é a extinção de uma dessas classes.
extinção. O Marx concebe essa perspectiva através de uma análise da realidade material. E não de uma utopia que ele cria na mente dele e depois tenta aplicar na realidade como se fosse uma planta baixa. Isso que é inovador no marxismo. O marxismo, através do método, identifica classes antagônicas que são irreconciliáveis e propõe, através da materialidade, a extinção da classe que domina e não trabalha, em oposição à classe que é dominada e trabalha. Em suma, existe trabalho sem patrão, mas não existe patrão sem trabalho. E como o Estado é uma instituição de violência específica de classes, o Estado deve ser tomado pela classe trabalhadora e oprimir a outra classe. Qual outra? A classe dominante. Então a ideia de que o Estado pode se metamorfosear a ponto de responder aos anseios de todas as classes é utópica. Porque o próprio Estado não surge como uma instituição que ameniza os antagonismos de classe. Ele surge como uma instituição de violência específica. Ele surge como opressor da classe que é dominada. E qualquer análise material, histórica da realidade corrobora com a tese marxista. O Estado responde aos anseios de quem domina o seu aparato. Então, isso aqui, gente, isso aqui já foi superado. Isso que a gente tá lendo nessa porra desse negócio aqui da BBC já foi superado há 200 anos. Nós vimos um exemplo fantástico do que é idealismo. Eu até mostrei a frase aqui. Tem uma frase que sintetiza o idealismo aqui. Aqui, ó. Esses sistemas começaram a se desmoronar à medida que as pessoas afirmavam cada vez mais seu direito à liberdade individual. A causa do surgimento do capitalismo, o que faz com que o capitalismo surja, segundo essa perspectiva idealista, é que as pessoas começaram a demandar por mais liberdade. Não é isso! Não é isso. O capitalismo foi gestado porque o nosso modo de produção se transformou. O nosso modo de produzir e reproduzir a vida material se transformou. Não foi algo que foi pensado na cabeça de alguém e depois aplicado à realidade, porque isso nunca acontece. Isso chama-se idealismo. E a grande ironia da questão é que pessoas que não entendem nada de comunismo, pessoas que não entendem nada de marxismo, dizem que o comunismo é idealista, é utópico. Gente, o comunismo surge como uma crítica ao idealismo e à utopia. O núcleo duro do marxismo, a pedra angular do marxismo, que é o método materialista, é uma crítica e um combate a idealismos. Liberdade individual é sinônimo de, aí deixando claro, para eles, liberdade individual é esse conceito ético que é amplamente difundido, mas na prática material, o que ele significa? Significa liberdade de usufruto da propriedade privada dos meios de produção. Isso é liberdade individual, na prática. É a liberdade da classe dominante que estava surgindo nessa época por questão de um processo material ter propriedade privada dos meios de produção e usufruir irrestritamente dessa propriedade, tá? Isso é um processo histórico material, não é um processo idealista. Ele não foi gestado na cabeça de grandes homens, grandes pensadores e depois aplicado à realidade. Porque a realidade não funciona dessa maneira. E nunca vai funcionar. Como podemos garantir que no comunismo a riqueza não ficará na mão dos poucos? Pensa no seguinte. A resposta para isso não está em a riqueza estar na mão de poucos. Mas como a riqueza se acumula na mão de poucos? Como? E hoje, a riqueza só é possível ser... Só é possível... Vou reformular a frase. Só é possível acumular riqueza na mão de poucos por conta da propriedade privada dos meios de produção, tá? Se a gente abolir... Quando, né? Não é se. Quando a gente abolir
a propriedade privada dos meios de produção, o acúmulo de riquezas fica estruturalmente impossível. Então não é uma questão de monitorar a sociedade, não é uma questão de fazer um controle ético e moral da sociedade. É extinguir os mecanismos que tornam o acúmulo de riqueza possível.